Hoje nós vamos falar sobre o pão nosso de cada dia. Esse alimento milenar que faz parte da dieta de diferentes povos. Aqui no Brasil, um pãozinho com café é sempre bem-vindo, né? Bom, a nossa produtora e repórter Josi Neves foi buscar conhecer um pouco mais sobre os diferentes tipos de pães que o mercado está oferecendo. Vamos conferir? Eu gosto de pão francês e o pão melancia. Massa fina. Com presunto e queijo, margarina. Eu gosto de comer no café da manhã pão com ovo. Com requeijão, café, leite. De manhã, nada de café. E de noite, nada de jantar. O cliente chega, aí quando vê sair no pão quentinho, ele já prefere aquele lá. E o assunto hoje no Vida Saudável é pão. Esse alimento milenar que está cada vez mais cheio de variedades, de opções, saindo do pão massa fina, do pão massa grossa. Nós vamos conversar com o chefe Valdir Borim. Tudo bom, Valdir? Tudo bom. Então, falando dessa questão natural, artesanal, qual é essa diferença do pão artesanal para o pão que a gente encontra aí comum na padaria? A diferença, eu acho que vai primeiro nos aditivos que você tem disponíveis hoje, né? Hoje a indústria de panificação, você tem uma série de aditivos que melhoram o aspecto do pão, dá brilho, cresce mais, fica corado. Então você pode sim fazer pães incrivelmente saudáveis, né, sem esses aditivos que estão por aí. E a fermentação natural, como é que ela acontece e qual o benefício dela para o nosso organismo? Depois que você percebe do bem que faz também nessa história da fermentação natural, porque você captura leveduras do ar, né, quando você faz o seu próprio fermento, e ele vai ter sempre um diferencial, porque você vai capturar as leveduras que estão próximas do seu ambiente, né, em que realmente elas vão, né, atacar, no caso, o amido, né, os açúcares, e realmente vai ficar um pão muito mais saudável. Mesmo que seja de farinha branca, né, você vai ter um produto que, inclusive, para muitos alérgicos, ele acaba nem dando tanta alergia. Quais os tipos de pães que a gente tem aqui hoje? Aqui a gente tem os ciabatas, né, e é um pão, apesar de farinha branca, bem saudável, porque ele não tem adição de óleo, né, não tem adição de praticamente nada, são poucos ingredientes, a não ser a farinha, sal e, água, né. Tem o sírio, no caso que a gente anda fazendo os azuis totalmente naturais, com feijão borboleta, né, que a gente cultiva as próprias flores. E também os integrais, no caso, com levedação natural. Aqui a gente tem as clássicas tranças, né, nos 3 sabores mais pedidos, no caso de calabresa, carne de sol, marguerita, né? Essas versões aqui sem glúten, quer dizer, aqui a gente tem 0 farinha de trigo. Aqui tem uma versão dos pães que são crocantes, no caso sim, né, as torradinhas, o pão sueco, que são feitos realmente para acompanhar os patês. E muita gente está migrando um pouco, né, no caso assim, para comer com os antepassos, para coisas mais sequinhas e menos calóricas, né. Aqui a gente tem uma focaccia, essa foi feita com fermentação natural também e 50% integral, ela não é totalmente integral. É uma focaccia tipo marguerita com tomate cereja, né, e manjericão e cebola roxa. E aqui tem um mix dos pães já assim, mini pães, né? A gente tem o clássico de batata com gergelim, no caso de batata doce com beterraba, né? Eles ficam cor-de-rosa. A versão sírio também, que a gente está fazendo um mix bem grande, todos coloridos naturalmente, tá? Então você de casa pode sim sair do tradicional pãozinho massa fina, pão massa grossa e conhecer também essas variedades que estão no mercado. Valdir, a gente agradece você aqui com todas essas explicações e essas delícias. Eu que agradeço, Josi. Pode contar com a gente. Obrigada. Gente, vocês viram a Josi aí dominando o assunto? Quero dizer que ela faz pão também caseiro. Ela podia fazer um pãozinho caseiro, né, galera, para trazer aqui para a gente, viu? Bom, olha só, vocês estão vendo aqui que a gente convidou o nutricionista Bruno Alisson para ele falar para a gente melhor, para que a gente possa entender se o pão é um vilão ou é um mocinho na nossa dieta. Afinal, o pão engorda, ele pode ser consumido diariamente. Nos ajuda a entender melhor, Bruno. E fica aqui a pergunta no ar. Pão é vilão ou é mocinho? Boa tarde, gente. Boa tarde, Neyara, todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Realmente é uma pergunta onde nós somos bastante questionados na prática clínica
E a resposta que eu tenho para dizer para todos é que depende, Nayara, né? O pão, ele é um alimento que é classificado como um carboidrato, ele é do grupo dos cereais, né? Que é um alimento onde serve como via de energia para o desempenho das atividades de uma forma geral. Quais atividades? O andar, o fato de você tomar banho, de você ir para o trabalho, de você... Que nos dá energia, né? Que nos dá para que a gente energia. faça até atividade física, por exemplo. Com certeza, né? Então, dentro do grupo dos pães, temos vários tipos de pães, né? Que a gente pode trabalhar isso de acordo com as individualidades de cada um. Temos o pão francês, temos o que é conhecido como pão massa grossa, temos o pão doce. Pão de leite, né? Que é o pão massa fina. Massa não é fina, isso, temos a bisnaguinha, temos pão integral. Pão Bahia. Pão Bahia, então temos uma variedade grande de pães. Temos os que têm mais benefícios, temos os que têm menos benefícios. Em que sentido? Nos ingredientes, no que é adicionado, no valor calórico, né? Se tem fibra ou se não tem. Por exemplo, você viu na reportagem, dizendo assim, um pãozinho com margarina, aí o problema não é o pão, o problema é a margarina, não é? Que é uma outra questão, que é o que vai ser adicionado ao pão, né? Se você termina colocando alimentos que não têm valor nutricional, como alimento com alto teor de gordura, calabresa, né, mortadela. Então, são alimentos que não têm muito valor nutricional, que vai perdendo um pouco o benefício do pão, né? Então, a gente pode comer pão? Sim, né? O pão é um ótimo alimento, é fonte de carboidrato. O direcionamento que a gente dá na prática clínica é que depende do hábito alimentar do indivíduo, né? Se ele gosta do pão, é um alimento que você tem que trabalhar, porque hoje para o paciente ele ter adesão a um planejamento alimentar, é interessante que a alimentação proporcione prazer. Então, um paciente que não tem comorbidades, que tem hábitos saudáveis, é um praticante de atividade física, eu não vejo a necessidade de se cortar um pão. Se você tem um cálculo a seguir, uma dieta, por exemplo, de 1.500 calorias, e é um paciente que não tem comorbidades, você pode trabalhar a distribuição de macronutrientes de uma forma que o paciente se sinta realizado, satisfeito, focando sempre na distribuição de macronutrientes e visando o cálculo daquele planejamento. Bom, nessa reportagem a gente viu que ele falou sobre leveduras, que seria a fermentação. Me explica melhor o que são essas leveduras? Desculpa a minha pergunta se eu estiver errada, são as bactérias, o que seriam essas leveduras? Pronto, isso é o processo de fermentação natural do pão, né? Em que consiste esse processo? É um processo de fabricação do pão de uma forma mais artesanal, né? De uma forma mais caseira, digamos assim. Onde esse processo é um processo que vai de forma mais lenta, né? Porque essas leveduras, elas precisam realmente se proliferar, mais tempo para elas se produzirem. E quais são os benefícios desse processo de fermentação natural? O pão ele fica com aquele aspecto um pouco mais azedo, né? Onde algumas pessoas se identificam com esse gostinho do pão. O índice glicêmico do pão, ele também diminui, né? Que é onde tem alguma das indicações e dos benefícios, como, por exemplo, para pacientes diabéticos, pacientes que têm problemas gastrointestinais. Então, esse seria um pão mais indicado para ele comer? Um pão mais indicado para esses pacientes que têm alguma patologia de base, né? Além também de ser um pão que ajuda assim, no valor nutricional, né? No controle de calorias da alimentação, principalmente focando no controle glicêmico.